Me dê uma chance nesses próximos 10 minutos, 15 minutos aí no máximo, que eu vou te dar 8 dicas para você ficar irreconhecível ainda esse mês. Você vai seguir essas 8 dicas que eu vou compartilhar aqui com você e você vai conseguir ao mesmo tempo se desenvolver pessoalmente de forma integral, tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente através dessas 8 dicas. E a 7ª dica é a dica que eu acredito ser a de maior potencial para te trazer resultados, que inclusive já mudou a minha rotina da minha vida para melhor. E ainda eu vou trazer um conteúdo extra ainda no final. A primeira dica que eu tenho para compartilhar com você aí, né, para você se tornar irreconhecível nos próximos dias, é você dormir cedo. A ciência já comprovou que o melhor horário para a gente estar dormindo é o que? É o mais cedo possível. O ideal seria que a gente já dormisse na nossa vida quando o dia virasse, ali por volta de 7 horas da noite, 8 horas da noite, quando a luz do sol ela cessa ali, e aí já começa os primeiros horários ali da noite, já seria o melhor horário para a gente dormir. Mas como na nossa modernidade, na nossa atualidade, isso é quase impossível de ser seguido, então quanto mais cedo você dormir, melhor. Então a primeira dica é essa: vá dormir ali, né, por volta de 9 horas, no máximo 10 horas da noite, para você acordar no outro dia disposto, que inclusive essa é a nossa segunda dica. A nossa segunda dica é para você o quê? Acordar cedo. Essa dica matadora para você se tornar irreconhecível. E aí você, combinando essas duas dicas aí, né, de dormir cedo e acordar cedo, você vai estar trabalhando na sua gestão do tempo. Aqui, olha aqui um conteúdo bônus, hein? A sua gestão do tempo. E aí você acorda cedo e você acorda ali quando o dia está mais tranquilo, quando não tem aquela agitação, aquela correria, aquela movimentação toda que costuma ter quando as crianças acordam, quando as pessoas já começam a ir trabalhar, o cachorro latindo. Nós não temos nada disso. Então a melhor horário para a gente estar acordando é cedo, quanto cedo possível. Então se você dormir ali por volta de 9 horas da noite e por volta de 10 horas da noite, o seu horário ali ideal para poder acordar, né, seria entre 7 e 9 horas de sono. Você deveria acordar ali entre 4 horas da manhã e 6 horas da manhã ali, para que você pudesse já ter tido uma noite de sono perfeita e acordado com muita disposição no seu dia, para você continuar cumprindo com todas as outras dicas. E inclusive a terceira dica matadora para a gente é o quê? Que nós devemos realizar o nosso devocional para a gente se tornar irreconhecível na nossa vida. Você vai aí, né, depois de estar dormindo cedo, acordando cedo, fazendo ali, né, o seu asseio pessoal, escovando seu dente, passando desodorante, passando aquele creme, tomando seu banho, você vai estar realizando imediatamente o seu devocional. E aí você tira, né, aproximadamente aí 1 hora para você estar meditando, para você estar refletindo, para você estar lendo as escrituras sagradas, se é da sua religião, para você estar aí, né, também lendo outros livros. Você tira esse tempo para você estar fazendo o seu momento de devocional. A tal da regra da hora de ouro, né, é a sua hora mais importante do dia, que inclusive você pode estar acrescentando uma outra dica que eu vou passar mais para frente, que é a dica de número 6. Mas então vamos para a dica de número 4 agora, né? A dica de número 4, ela é um combo. Através de uma você pode acrescentar outras duas. E esse combo é o quê? A quarta dica é para você realizar a sua atividade física regularmente, se possível for diariamente. Você realiza aí atividades físicas na sua vida. Essa é a nossa quarta dica. E quais são os outros 2 bônus que vêm com essa dica aí, complementando com essas 2 dicas, né? Você vai estar aí, né, exercitando seu corpo, se movimentando, porque isso é importante, fundamental para nossa articulação toda, né, nossa saúde. E você vai estar realizando aí, né, uma caminhada no seu dia a dia. Essa seria a melhor ali para trazer essas outras 2 complementos, né? Você vai estar realizando uma caminhada, de preferência, se for possível, de manhã. Se não for, faça de noite. Mas se for possível, faça de manhã a sua aí, né, sua rotina matinal, sua caminhada ao ar puro e também exposto à luz solar, ou seja, você acrescenta aí outros 2 detalhes na sua vida, de atividade física, ar puro e luz solar, se você simplesmente fazer uma caminhada.
Se não for possível fazer uma caminhada, outra dica assim, né, dentro dessa daí que eu passo aqui para você, né, é o seguinte: realiza aí, né, um treino, um exercício físico na sua casa, a famosa, conhecida como calistenia, onde você vai exercitar o seu corpo com o próprio peso do seu corpo, fazendo flexão abdominal, algumas polichinelos. Aí procura aí sobre atividades de calistenia para você estar fazendo na sua casa. E como você viu, né, essa dica aí, né, de atividade física na caminhada, você pode estar complementando outros 2 remédios naturais. A quinta dica que eu tenho aqui para compartilhar com você é a seguinte, né? Consuma a quantidade de água ideal que você precisa consumir. Em média, uma pessoa precisa consumir aproximadamente 35 ml de água a cada quilo que ela pesa. Por exemplo, eu peso 54 quilos, então a quantidade ideal para mim de estar consumindo de água gira em torno de aproximadamente 2 litros, 1 litro e 800 de água, 2 litros de água. E vai variar também, né, de estação para estação, da minha rotina que eu tenho feito ali. Se o tempo está quente ou se está frio, tudo isso varia, mas em média seria isso, 35 ml de água para a gente estar consumindo no nosso dia a dia. Essa é a quinta dica aí para a gente se tornar irreconhecível nos próximos dias. A sexta dica que eu falei lá para você trazer no seu devocional também é essa daqui, que você pode estar inserido lá. Realizar a leitura de livro. Você vai tirar aí aproximadamente 15 a 30 minutos do seu dia aí, né, na sua rotina. Não precisa ser necessariamente na devocional. Se você tiver condição de tirar em outro momento do dia, faça isso. Faça 1 hora da sua devocional na parte da manhã, da sua hora de ouro, refletindo, meditando, orando, lendo a palavra e outras coisas ali que você puder fazer ali, mas sem a correria do seu dia a dia. Aí, se você puder estar fazendo essa sexta dica em outro momento do dia, faça. Se não puder estar fazendo, junte ela com o seu momento de devocional, onde você vai estar realizando entre 15 a 30 minutos de leitura de algum conteúdo do seu interesse. O seu interesse é ficção? Leia ficção. O seu interesse é literatura? Leia literatura. O seu interesse é desenvolvimento pessoal? Leia desenvolvimento pessoal. É finanças? Leia finança. Saiba qual que é o seu interesse e procure ler esse tipo de conteúdo. E você vai se tornar irreconhecível nos próximos dias. E agora chegou, né? A sétima dica, aquela dica ali que eu falei para vocês, que é a dica que tem transformado até mesmo a minha vida, a minha rotina no momento. E é o quê? Fique sem utilizar as redes sociais. Eu vou compartilhar para você, né, rapidinho aqui, né, a minha experiência desses últimos dias. Hoje é dia 7 de agosto. Eu já estou 7 dias sem utilizar o Instagram. Eu não tenho ali consumido o Instagram da forma como eu vinha consumindo. E essa mudança na minha vida me fez eu ter aí, umas 2 horas por dia, no mínimo, a mais, para poder estar realizando outras coisas. E olha só o resultado que eu já tive na minha vida, Eu já consegui dormir mais cedo, de uma forma muito mais fácil quando eu estava fazendo o desafio há dias atrás. Eu estava fazendo o desafio de 180 dias e eu estava tendo muita dificuldade para ir dormir cedo. E agora que eu tirei as redes sociais, de fato, aqui nesse mês da minha vida, eu tenho conseguido dormir cedo e, como consequência, acordando mais cedo também, muito mais disposto do que antes. Ou seja, você está fazendo isso, você vai trazer uma transformação excelente para a sua vida. Retire as redes sociais da sua vida aí durante os próximos dias e veja a sua vida transformando a sua rotina. E além desse resultado também de estar dormindo cedo, se você chegar hoje na minha casa, lá hoje você encontra ela muito mais limpa e organizada do que já era. Ela não era bagunçada toda, não. Mas como eu tenho 2 filhos, né, 2 crianças lá em casa lá, e eles são bem pequenos e eles moram comigo e é só eu e eles, né? Aí eu chego em casa lá, a gente fica em casa e aí eles vão fazendo a bagunça deles. Um pega o material, vai desenhando, rabiscando, vai ali, né, fazendo vários e vários desenhos, várias coisas ali. E aí acaba sujando a casa, vai jogando a roupa para um lado, é a roupa sujando, e aí lava a roupa, vai ficando lá para lavar e para estender e para dobrar. E agora com essa
a aplicação na minha vida de tirar as redes sociais nesses 7 dias, eu já tive esse resultado, que foi o quê? De manter a minha casa muito mais limpa e muito mais organizada do que ela já era. Agora lá você chega e não tem nenhuma roupa dobrada, jogada lá como tinha antes. Agora você chega lá, a pia está muito mais limpa. A minha filha me ajuda fazendo umas tarefas ou outra, né? Mas é só um apoio, um auxílio só muito simples, muito básico. A maior parte é para mim, né? Para poder fazer todas as coisas. E hoje eu estou conseguindo fazer muito mais coisas por causa que eu estou conseguindo aplicar essa 7ª dica na minha vida. E por fim, a 8ª dica que eu tenho para compartilhar aqui com vocês é em relação à nossa alimentação saudável. Nós precisamos ter essa consciência de nos alimentar melhor, de comermos melhor na nossa vida. Produtos. Eu tive que me teletransportar aqui para outro cenário. Fui interrompido ali na hora que estava gravando o vídeo, né? E infelizmente apertei o pause ali, né, para parar e deixa eu retornar aqui, né, para onde que a gente estava falando. Aí eu tava na 8ª dica, né, falando sobre a nossa alimentação saudável, que nós precisamos ter atenção nesse detalhe também. E a dica que a gente passa, né, em relação à alimentação saudável, pra gente se alimentar melhor, pra gente comer melhor, é a seguinte, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Essa é a regra de ouro para alimentação, ou seja, tudo aquilo que for a natureza que produz, que seja comível, né, a gente vai ali, né, estar consumindo, ou seja, descascar mais e desembrulhar menos. Tudo que for da natureza a gente consome, e tudo aquilo que for industrializado, produzido pelo homem, a gente evita. Essa é a regra de ouro, essa é a regra básica, essa é a regra universal em relação à alimentação. Descasque mais e desembrulhe menos. Então, você aqui teve 8 dicas incríveis, 8 dicas matadoras para você estar aí aplicando na sua vida e transformando a sua vida, se desenvolvendo pessoalmente de forma integral, nas esferas física, nas esferas mental e na esfera espiritual. E assim você vai desenvolver. E talvez você não percebeu. Aqui, né, em todo conteúdo, aqui a base, a mesma pessoa conseguiu me interromper aqui de novo, mas enfim, deixa lá. Então você tem conseguido se desenvolver espiritualmente, mentalmente e fisicamente, você aplicando essas 8 dicas na sua vida. E aqui o conceito de todo ensinamento nosso, ele traz aqui 8 remédios naturais, né, o que você já viu aí nos vídeos anteriores. E os 8 remédios naturais é o que? Água, ar puro, atividade física, alimentação saudável, luz solar, descanso, temperança e confiança em Deus. E se você não percebeu, essas 8 dicas que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo, ele possui os 8 remédios naturais. Ou seja, são 8 dicas que eu compartilhei aqui com você, que vai te ajudar a se desenvolver na sua vida em todas essas áreas, que vai ajudar você também a potencializar aí, né, a sua gestão do tempo, melhorar aí, né, a sua gestão do tempo, o seu desenvolvimento pessoal. Você vai ficar irreconhecível nos próximos dias se você aplicar essas 8 dicas aí na sua vida que eu compartilhei aqui nesse conteúdo. E graças a Deus conseguimos aí, né, chegar ao final do vídeo, terminar esse conteúdo. E lembre-se, homem que não se governa se perde. O Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.